Hare Krishna, bom dia. Sou Lila Das, aqui do Yatra de Porto Alegre. Hoje vamos ler do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 7 e o verso 5. Tá ligado. Então, o verso 5. Deshata kalato yo astau avastata svato niyataha avilupta vabodhatma sayujita dieta katam. Deshataha, circunstancial, kalataha, pela influência do tempo, e Aha, aquele que,
Aso, a entidade viva, Avastataha, pela situação, Swataha, pelo sonho, Anyataha, por outras, Avilupta, extinta, Avaboda, consciência, Atma, eu puro, Saha, ela, Yudjeta, enredada, Ajaya, com ignorância, Katam, como isto acontece. Significado de Srila Prabhupada. A consciência do ser vivo está sempre presente, nunca muda sob nenhuma circunstância, como se menciona acima. Quando um homem se locomove de um lugar para o outro, ele se conscientiza de que mudou de posição. Ele está sempre presente no passado, no presente e no futuro, assim como a eletricidade. Podemos nos lembrar de incidentes do passado e podemos também conjecturar sobre o futuro com base na experiência do passado. Nunca nos esquecemos de nossa identidade pessoal, mesmo que sejamos postos em circunstâncias incômodas. Como então pode a entidade viva se esquecer de sua verdadeira identidade como alma espiritual pura e se identificar com a matéria, a menos que seja influenciada por algo que está além dela? A conclusão é que a entidade viva é influenciada pela potência vidya, como se confirma tanto no Vishnu Purana quanto no começo do Srimad Bhagavatam. Na Bhagavad Gita 7.5, menciona-se que a entidade viva é para Prakriti, e no Vishnu Purana menciona-se que ela é para Shakti. Ela é parte integrante do Senhor Supremo como potência e não como o potente. O potente pode manifestar muitas potências, mas a potência não pode igualar-se ao potente em nenhum estágio. Uma potência pode ser subjugada por outra potência, mas para o potente todas as potências estão sob controle. A potência diva ou kshatriyagya shakti do Senhor tem a tendência de ser dominada pela potência externa, a vidya karma sangya, e desta maneira é posta sob as circunstâncias incômodas da existência material. A entidade viva não pode se esquecer de sua verdadeira identidade, a menos que seja influenciada pela potência vidya. Por estar sujeita à influência da potência vidya, a entidade viva não pode, de forma alguma, igualar-se ao potente supremo. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshurum Militana Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual está iluminando os meus olhos com a chate do conhecimento. Por isso lhe rendo minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramadaya Dusta Siddhanta Nasne. Então nós vemos que no verso anterior foi explicada a causa da existência desse universo material. Porque essa é uma pergunta muito frequente, historicamente, desde o início da humanidade. Por que esse universo existe? Qual é o propósito da existência desse universo? Porque a nossa experiência é que tudo tem uma finalidade. Tudo que existe tem uma finalidade. Inclusive, esse é o argumento teleológico. É um dos argumentos da existência de Deus. Que por tudo ter uma causa, é porque existe um programa para tudo isso. Existe uma inteligência criadora. E essa inteligência criadora seria Deus.
E o universo como um todo também tem um propósito. Teria que ter um propósito. Então aqui está explicado que o propósito da criação desse universo, isso no verso anterior, é que ele é necessário para que as entidades vivas possam, como opção, né, como possibilidade da sua existência, experimentar o controle da energia material, experimentar viver uma situação em que ela possa controlar alguma coisa. Que a experiência no mundo espiritual é que o controlador supremo é Krishna. Tudo ali está programado, criado para um propósito tal que tudo ali é perfeito. E as entidades vivas nessa plataforma atuam como servos. Mas nenhuma dessas entidades vivas, dessas almas liberadas, pode ocupar o posto, né? Nenhuma delas tem o status de ser o criador, o controlador supremo. Então, nesse mundo, esse mundo é criado para que as entidades vivas possam desfrutar disso. Por isso, de uma certa forma, esse mundo ele é um reflexo pervertido do que há no mundo espiritual. No mundo espiritual existem relacionamentos, amizades, variedades, existe tudo que existe aqui, lá existe de uma forma perfeita. Então isso aqui é uma espécie de reflexo, assim como as árvores que estão na margem de um lago, elas se refletem na superfície do lago, porém elas ficam invertidas. E esse reflexo ele não é o real, ele é relativo ao que é real, as árvores originais, no caso. Então, existe uma propensão da entidade viva de querer experimentar. Essa é uma questão que depois vamos abordar. O que é como é ser um controlador. Então, essa criação toda, ela tem um propósito, e o propósito é esse. A criação é para as entidades vivas. Como aqui no significado está explicado, não é para Krishna. Krishna não tem interesse de desfrutar do mundo material. Ele até vem aqui para se relacionar com os devotos que estão aqui, para trazer o conhecimento, para proteger os devotos. Porém, Krishna não tem um interesse no mundo material. Quem tem um interesse são as entidades vivas, quando são influenciadas por avidya. Então, esse é no verso anterior está explicado. Agora, nesse verso de hoje, o significado, Prabhupada começa descrevendo a característica da alma espiritual. Tatashta Shakti é uma das potências de Krishna. Tá? Tatashta Shakti, uma das categorias que são o conjunto, a totalidade das entidades vivas. E Tatashta Shakti, essas entidades vivas, elas são iguais em qualidades, porém não em poder. Como elas são iguais em qualidade, elas possuem essas três qualidades ontológicas, que é Satchitananda, a característica de serem eternas, indestrutíveis, plenas de conhecimento e bem-aventuradas. Então, isso é a definição da substância, da essência de o que é uma entidade viva, que é o que Krishna possui ilimitadamente. Então, nós somos Satchitananda, Krishna é Satchitananda. E a entidade viva, ela é sempre consciente da sua identidade. Aqui, como está explicado no significado, pode mudar as circunstâncias, pode mudar as condições externas, mas a entidade viva é sempre consciente. Porque quando ela se desloca de um lugar para outro, ela está consciente que houve essa mudança.
Ela está consciente do passado, que viveu uma experiência passada, ela pode ter assim, uma expectativa do futuro, assim, baseado na experiência do passado. Então, essa consciência, ela é, claro, obviamente superior à matéria. A matéria não é Sat, não é Chit e nem Ananda. Então, por natureza, por definição, a entidade viva é superior à matéria. Então, por que as entidades vivas aqui desse mundo, que são espirituais por natureza e superiores à matéria, são influenciadas, são condicionadas pela energia material? Essa é a pergunta. Em última análise, nós somos espirituais e superiores à matéria, mas por que a matéria pode nos condicionar? Que é o que está acontecendo, e isso é observável com todos nós, com todas as entidades vivas. Né? Nós estamos condicionados, né? Nós somos numa condição de contingência. Então, essa é a questão. Por quê? A Prabhupada explica aqui, a menos que se esteja influenciado por algo superior. Então, a questão é que, embora a entidade viva seja superior, em essência, à matéria, essa matéria é uma das potências de Krishna, né? Bahiranga Shakti. Nós somos Tatashta Shakti, a energia intermediária, entre Antaranga Shakti, que é o Vishnu Tattva, e Bahiranga Shakti, que é a matéria. Nós somos intermediários, mas somos superiores à matéria. Mas como essa energia material como um todo é uma das potências de Krishna, Bahiranga Shakti, se Krishna acionar essa energia material para controlar as entidades vivas, então a entidade viva não vai ter assim como ter mais poder, como desfazer isso. Se ela está a comando de Krishna, ela, num sentido, é o próprio Krishna, e nós nunca seremos mais do que Krishna. Então, pelo desejo de Krishna, essa energia nos condiciona. Esse é o ponto. Isso é o ponto que nós temos que entender. Que Krishna está por trás disso. Como ele é o controlador supremo, ele controla todas as suas potências, todas as suas energias. Inclusive a energia material e a energia Tatastha Shakti. Então, se ele deseja que uma influencie a outra, assim será. Agora, por que Krishna faria isso? Por que Krishna permitiria? É aquela velha questão, né? Porque o fato de uma entidade viva ser Satchitananda, eterna, plena de conhecimento e bem-aventurada, ser condicionada pela matéria, significa sofrimento, significa limitação, significa condicionamento, significa que nós vamos viver uma situação de dualidade, que nós teremos que experimentar o mal. Aqui existe a questão, né, do bem e do mal. Né? Porque Deus, essa é uma das questões que os ateus até se baseiam. Se Deus, por definição, é infinitamente amoroso e bom, é perfeito, é protetor, Bhakta Vatsalya, protetor de seus devotos, dos seus filhos, porque então ele permite a existência do mal. Santo Agostinho, ele, refutando a argumentação dos maniqueístas, que essa doutrina do maniqueísmo ela surgiu nos primórdios da era cristã, por Maniqueu,
E ela defendia que o universo, essa natureza toda, era dominada por duas forças, a força do bem e a força do mal, a força das trevas e a força da luz, que é Deus. O próprio Agostinho, ele, por um tempo, ele pertenceu a essa... se identificou com essa doutrina, mas depois ele se tornou cristão e ele refutou dizendo que o mal, na verdade, não é substancial, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Então, nós aqui nesse mundo material, na condição de estarmos aparentemente separados de Deus, na ausência de uma consciência pura, adictos ao falso ego, de querermos ser desfrutadores, teremos que viver a ausência dessa associação direta com Deus. Então, teremos que conviver com o que chamamos de um mal. Né? Mas esse mal é a ausência do bem. Assim como a escuridão é a ausência da luz. E a escuridão é relativa à luz, assim como o mal é relativa ao bem. É a sombra. Não existe a sombra se não existe aquele que promove a sombra. Então a questão é por que Deus, voltando, permite que nós, que somos seus filhos, experimentemos essa condição. Aqui há impermanência, há sofrimento, há frustração, a dualidade. E essa energia que é orientada pelo próprio Krishna, ela promove tudo isso. Embora sejamos, como foi falado, superior a ela. Então a questão é porque nós temos desejos. E Krishna satisfaz todos os desejos. E na medida que tenhamos o desejo de sermos controladores, esse desejo não pode acontecer, não pode se manifestar no mundo espiritual. Porque lá só existe um controlador. Se existisse mais de um controlador, Deus não seria absoluto. Porém, para que Krishna satisfaça esse desejo, então foi criado esse universo material. Porém, quando nós, imbuídos desse desejo, viemos, de alguma forma viemos para esse mundo material, vamos encontrar outras entidades vivas que também têm esse desejo. Então, como as entidades vivas são múltiplas, elas vão ter que interagir, conviver, e todas com esse desejo. Então, aqui nesse mundo, para que possamos experimentar que somos de alguma forma superiores, que somos de alguma forma controladores, nós teremos que estabelecer isso, competir com outras entidades vivas que também estão querendo ser controladores. Por isso existe a luta pela existência, o modo da paixão, a competição. E, por excelência, o que propicia isso é a relatividade. No mundo espiritual, onde tudo é absoluto, isso não é possível. Mas nesse mundo, porque lá só existe um controlador, mas aqui existem muitos controladores, muitos candidatos a serem controladores. Então, existe uma disputa. Haverá necessariamente uma disputa, uma competição, que alguém irá desejar ser o mais belo, o mais poderoso, o mais famoso. E para isso ele tem que conquistar esse status, conquistar essa posição. E o que é um grande aliado de Maya, da ilusão, é a relatividade. E em que sentido a relatividade pode proporcionar a realização nas entidades vivas desse desejo de ser controlador? Porque
sempre haverá comparação. Sempre haverá alguém com mais opulências do que você e alguém com menos opulências do que você. E sempre haverá uma situação nesse mundo em que você, comparado com aqueles que têm menos opulências, você será mais poderoso. E a ilusão fará com que você se contente com essa situação. Por exemplo, veja, uma favela, por exemplo, não é um lugar bom de se viver, né? E a princípio, quem vive ali teria uma insatisfação intensa se não fosse o fato de ali existir uma possibilidade de você ter algum poder ali também. Por exemplo, ali você pode ser um melhor jogador de sinuca. E aí você vai ser respeitado pelos outros, né? Você vai ter o desfrute de vencer a todos, né? E assim muitas coisas podem acontecer mesmo numa situação, numa situação como numa favela. Você pode ser ali o traficante controlador mais poderoso, e ali você vai receber a admiração dos outros e controlar muitos outros. Então, desde que você tenha num contexto relativamente mais poder, você pode se contentar com isso, e isso pode justificar a sua existência em qualquer lugar. Por exemplo, a beleza, né? Às vezes, entidades vivas nesse mundo conquistam uma situação de poder em que eles possuem várias opulências, né? Como beleza, fama, riqueza. Às vezes, um artista de cinema, artista de música, ele pode ter várias dessas opulências e sentir essa ilusão de que ele é um controlador, que ele tem poder, que ele tem fama. E em qualquer situação você ainda pode ter isso. Porque sempre haverá alguém menos do que você. E quando você se dá conta que há alguém que tem mais do que você, e isso impede com que você se estabeleça como sendo o mais poderoso, o maior controlador, então você vai ter o quê? Inveja. E é assim que funciona Maya, que funciona essa energia ilusória. Então a relatividade é um recurso muito poderoso. Pode ser que você não seja... Eu estava falando da beleza, isso. Me desconectei. A beleza, por exemplo. Uma moça muito bela. Ela é convidada a concorrer a Miss da cidade dela, né? A Miss do município. Então, ela pode vencer esse concurso e ela, então, dentre as candidatas, ela se torna a mais prestigiada, né? Isso vai alimentar o seu ego. Também ela pode ser a Miss do Estado, Miss Rio Grande do Sul, ou a Miss Brasil, ou a Miss Universo. Então, existem diferentes plataformas. Mas, a nível individual, mesmo que exista a frustração de não ter sido a Miss do Rio Grande do Sul, a Miss Brasil, ela tem a satisfação de ter sido escolhida dentre todas as candidatas da sua cidade como a mais bela, a Miss Porto Alegre, por exemplo, a Miss São Paulo, Miss Rio de Janeiro. Então, essa é a armadilha da relatividade. Agora, tudo isso, claro, cedo ou tarde vai levar à frustração, porque a entidade viva terá que experimentar a temporariedade, a impermanência. E aqui existe um ponto importante, né? Que uma das causas de frustração da entidade viva é que ela, por natureza, é Satitananda.
também a análise desse fenômeno, ele pode explicar, e os psicólogos talvez não tenham essa conclusão final, que a causa da insatisfação, do porquê todos estão sempre insatisfeitos, você pode perguntar para qualquer pessoa, você está satisfeito com a sua situação atual? Ah, se eu morasse em outro país, se eu tivesse me formado, se eu fosse rico, se eu fosse belo, ele teria sempre algum motivo pelo qual lhe impeça de concluir que eu estou satisfeito. Porque quando estamos na dependência da conquista das opulências materiais, dentro desse mundo dual, nunca vamos conseguir ter a perfeição da nossa existência aqui nesse mundo. Porque há o grande conflito de que nós, sendo por natureza eternos, temos que viver uma situação de impermanência. Num corpo impermanente, num corpo que está sempre mudando. Está experimentando a infância, a adolescência, a juventude, a maturidade. Nós temos que experimentar essa impermanência. E para a entidade viva, isso é um sofrimento. Por isso nós sempre estamos lutando para conseguirmos nesse mundo uma situação de permanência. Você quer permanecer sempre da sua família, quer que seu corpo não envelheça, você quer que as suas posses estejam sempre com você. Se você mora num lugar agradável, você quer sempre estar ali. Então esse é um conflito. É uma das influências da energia material, tá? A impermanência. E existe o caso, né, também de que nós, por essência, somos Chit, somos plenos de conhecimento. A alma, ontologicamente, ela não poderia ser outra coisa senão plena de conhecimento. Mas estamos vivendo num corpo, num mundo dominado por Maya, por avidya, que tolhe o nosso conhecimento. Por isso nós estamos sempre procurando pelo conhecimento. Toda a filosofia, todo o questionamento, a ciência, é uma luta pelo conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tem, mais você pode se dar bem nesse mundo. Inclusive, eu estava lendo o filósofo Baruch Spinoza, ele é um dito panteísta, que acredita que Deus é a natureza, não existe um Deus transcendental, não existe um Deus fora dessa manifestação. E nós somos modos, manifestações desse, assim como os modos da natureza, nós temos manifestações desse Deus, né? Manifestação humana, manifestação vegetal, são modos, maneiras como tudo isso se manifesta dentro da multiplicidade. E alguém perguntaria, mas como eu posso me dar bem dentro desse mundo em que eu dependo de causas infinitas, né? A interação de todo esse universo, essas causas infinitas propiciou que eu chegasse até essa condição humana. Mas eu não tenho dessa forma liberdade. Então, porque tudo depende dessas causas externas, que resultou nessa minha manifestação. Então, como eu poderei me dar bem? É justamente ter conhecimento para poder me situar e conhecer as leis desse mundo de tal forma que eu possa ser o mais feliz possível. Em outras palavras, como o Prabhupada dizia, somente no modo da bondade alguém pode ser feliz. E o modo da bondade depende do conhecimento.
Então nós buscamos esse conhecimento. Tanto é que a espiritualidade significa não necessariamente para a alma uma evolução de um estágio de zero Satchitananda até uma perfeição que fosse conquistada por um progredir, por um evoluir. Não, na verdade, a vida espiritual significa tirar aquilo que não é. Vida espiritual significa resgatar a nossa condição de sermos eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurados. E outro ponto que é causa de insatisfação para nós é justamente o fato de não podermos ser bem-aventurados aqui nessas condições, nesse mundo material dual, num corpo que experimenta o nascimento, que experimenta a doença, a velhice, que experimenta a morte. Como podemos ser bem-aventurados? Interagindo com a inveja e não tendo assim todo o conhecimento, não podemos ser permanentes. Então, como podemos ser bem-aventurados? Então, a nossa causa de insatisfação, o nosso conflito, e analisando o efeito da matéria sobre nós, buscando assim a simplificação e o mal, os males originais que a matéria possa nos propiciar, é justamente isso. A impermanência, a ignorância, o sofrimento. É isso que acontece pela influência da matéria. Então é a pergunta, né, desse verso. Se nós somos eternos por natureza, por que temos que viver o efeito da impermanência da matéria, o efeito do tempo? Coisa que não existe no mundo espiritual, que não existe para o eu. Por que temos que viver a ignorância? Né? Essa é a pergunta. Por que a alma, sendo superior à matéria, é porque o nosso desejo de assenhorear-se da matéria, de sermos Ijvara, controlador, implica nisso. Implica em que eu não sou o controlador supremo. Eu não sou o absoluto. E o fato de tentar experimentar isso implica em que eu vou ter que conquistar isso no mundo material. E aí está uma segunda definição do propósito da existência desse mundo, é que isso possa satisfazer esses meus desejos materiais, porque desejos materiais é uma possibilidade. E Tatastha Shakti, e desejos espirituais são outra possibilidade. Mas para desfrutar dos desejos materiais, então, existe toda essa criação, que me possibilita, mas eu terei que competir, eu terei que conquistar isso, porque existem outras entidades vivas que também têm esse desejo. E ali, então, existe toda essa luta, em que um vive da energia do outro. Existe a tal de cadeia alimentar, né? Se você não conquistou certa condição de poder, você vai ter que servir. E é interessante que no mundo espiritual, nós serviremos diretamente a Krishna. Isso é a causa da bem-aventurança. Mas nesse mundo, mesmo desejando ser os senhores, isso não irá evitar o fato de que, conforme a condição que eu esteja, eu terei que servir outras entidades vivas e ser controlado por outras entidades vivas que sejam mais poderosas. Então, se eu quiser deixar o mundo espiritual por não querer servir e ser servido, a nossa natureza de ser servos é de tal forma que mesmo nesse mundo nós vamos ter que servir. Assim como a alma que está no mundo vegetal,
está servindo o mundo animal. E o mundo o reino animal servindo aos seres humanos. Assim, quando você cai numa plataforma inferior, no reino, você vai ter que servir. Então isso tudo é uma frustração. Então um propósito é você vir desfrutar da energia material e outro é que, como a sua natureza não é material, você vai buscar, através da autorrealização, a satisfação. Você vai buscar uma situação em que vai te satisfazer, que é resgatar. Você vai querer resgatar a natureza intrínseca da alma. E existe um lugar para isso. Existe uma condição que é Vishuddha Sattva, a bondade pura. E existe um lugar que é o mundo espiritual. Nesse mundo material que nós estamos, isso não é possível. Por mais que nós possamos tentar, e o máximo que podemos é conquistar uma posição de felicidade, ainda que temporária, no modo da bondade. Então, a busca desta perfeição fará com que, e motivados pela insatisfação, isso irá culminar na busca de um processo, de um método, que é o que chamamos de o sadhana, na espiritualidade. E por isso Krishna vem para preparar essa possibilidade, para dar essa possibilidade. Porque a entidade viva, depois de sofrer muito no samsara desse mundo, ela vai buscar resolver isso. Ela nunca vai parar de buscar essa situação, essa condição de bem-aventurança. E de vencer a influência condicionante, a influência de avidya. Vencer a influência da matéria, em busca de uma liberdade. A liberdade de poder ser o que você é. Não ser o que Maya possibilita que você seja. As nossas múltiplas identidades e relações nesse mundo. Nós vamos buscar a nossa forma, a nossa condição original, a nossa condição de sermos servos de Krishna. Então esse ponto, porque esse verso aqui, na verdade, ele está, a questão não é porque nós, ainda não foi abordada assim claramente essa questão, porque estamos aqui nesse mundo material, porque que apesar de sermos perfeitos, caímos nesse mundo material. Eu acho que nos versos seguintes vai ser elucidada mais essa questão. Por que que a alma, sendo Satchitananda, estando vivendo numa questão de felicidade plena e, portanto, de satisfação plena, porque o que nos movimenta, o que motiva a nossa incessante busca nesse mundo material é a insatisfação. Porque se você está satisfeito, você não procura mudanças. Você não vai buscar outras alternativas de existência. Você está satisfeito. Isso é satisfação. Assim como uma alma liberada, mesmo nesse mundo existem almas satisfeitas. Os Atmaramas, né? Atmarama é uma alma que já está satisfeita, porque encontrou Deus, porque resgatou a sua natureza intrínseca de ser Satchitananda. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos sempre procurar. Agora, quem já está no mundo espiritual? Quem já está no mundo espiritual? Plenamente satisfeito, bem-aventurado, vivendo uma condição de eternidade, de conhecimento, o que o atrairia nesse mundo? O que o faria cair no abismo desse mundo material?
Essa é uma pergunta muito frequente e polêmica que existe. O filósofo, estava lendo Kierkegaard, ele fala da angústia. Que existe um sentimento de angústia, nós aqui das almas condicionadas, porque nós temos uma liberdade de escolha, uma certa liberdade de escolha. Mas cada escolha que você faz vai determinar uma maneira de existir. Como se você escolhe vir para esse mundo, você vai ter que aceitar uma existência diferente da existência que você tem no mundo espiritual. E cada vez que você tem que tomar uma decisão nesse mundo, isso é uma certa angústia, porque você não pode prever exatamente se você vai se dar bem ou não. Então, Kierkegaard, ele aborda essa questão da angústia, e ele fala de você estar na beira de um abismo. Ali, você tem a sensação de medo. Você tem a sensação de medo. Porque a alma tem consciência de que se você cair, a lei da gravidade vai fazer com que você possa morrer. Muitos perigos acontecem. Então, você tem uma sensação de medo. Mas, ao mesmo tempo, você tem um sentimento, uma sensação de vertigem. Uma vertigem, né? É interessante isso, a vertigem de saber, no fundo, que você pode pular. Se você quiser, você tem a liberdade de pular esse abismo. Se você está no 10º andar de um prédio, seja lá qual for, você tem a liberdade de pular. E essa sensação de saber que você pode pular te dá uma certa vertigem, esse sentimento. Justamente porque é o preço dessa liberdade. Assim como uma pessoa que pode assassinar alguém, no momento que ele decide assassinar alguém, ele tem um sentimento, assim, ele sabe que a vida dele vai mudar completamente, ele vai ser perseguido pela polícia, ele pode ter depois um sentimento de arrependimento, muita coisa pode acontecer. Então, voltando à questão, eu lembrei, fiz uma relação com Kierkegaard, porque eu perguntaria, no mundo espiritual, se você está no mundo espiritual, com toda essa consciência, essa bem-aventurança, o que poderia fazer com que você quisesse vir para esse mundo material? Porque a gente está aqui nesse mundo material porque a gente tem um desejo diferente do mundo espiritual. Então, alguma coisa aconteceu. Então, aí existem não vou entrar em detalhes, porque eu acho que isso é para os próximos versos, né? Essa questão de que existe a teoria de que nós estávamos no mundo espiritual e, por alguma razão, por curiosidade, né? Porque existe a possibilidade, né? Existe a liberdade, mesmo no mundo espiritual, como o Prabhupada usava como um argumento forte, do porquê existe a possibilidade de vir para o mundo material, porque Tatastha Shakti está entre o mundo espiritual e o mundo material, e porque ela não poderia estar só no mundo espiritual, definitivamente, livrando-nos desse infortúnio de poder escolher a vir para esse mundo material. Então a questão é que estamos no mundo espiritual porque amamos Krishna, e a nossa atitude de servir a Krishna é motivada pelo amor. Mas não existe amor sem a liberdade. Então e não existe liberdade se você não tem opções de amar ou não amar a Krishna. Então, uma das opções é de não amar, de você ser o próprio controlador, e já foi explicado, e vir para esse mundo. Então, a liberdade exige escolha. Escolha existe
opções, alternativas. Para Tatastha Shakti existe a alternativa do mundo material e do mundo espiritual. Agora, existe um verso do Bhagavad Gita que Krishna diz que uma vez que a alma alcançou o mundo espiritual, ela jamais vem para esse mundo, né? Então isso sugere que se você está no mundo espiritual, você jamais cairia. Então entra-se numa questão polêmica, e assim existe outra teoria de que a alma, na verdade, caiu do Brahman, porque se ela cai do Brahman, ela está no Brahman numa situação de bem-aventurança, de bem-aventurança não, de paz. Ela ainda não possui bem-aventurança. Ela existe uma condição de neutralidade onde ela está livre do samsara, livre da dualidade desse mundo, do sofrimento, e ela pode experimentar o Brahmananda, né? Brahmanda, que é a bem-aventurança, o prazer de experimentar paz, de estar livre do samsara. Porém, como a alma, por natureza, ela é Satitananda, ela vai precisar de Ananda. Então, essa alma que estaria no Brahman procuraria a variedade desse mundo para poder servir e buscar uma situação de bem-aventurança. E aqui também, nesse mundo, você pode encontrar manifestações de Krishna através das deidades. Você também pode servir nesse mundo. E quando você conquistar uma perfeição nessa busca, você então vai para o mundo espiritual de forma definitiva. Depois existe também outra teoria que tenta conciliar essas duas, que é o fato de que você está no mundo espiritual e teve apenas um sonho, um vislumbre de ser o controlador. Como seria se eu fosse, se eu tivesse uma posição de Krishna, de ser supremo, de ser o controlador. Então, numa condição onírica, você viria para esse mundo e assim experimentaria o tempo, o espaço, toda essa variedade, a impermanência, tudo que existe nesse mundo, e reconquistaria a sua condição e despertaria com um sonho. Então, na verdade, você teria vindo para esse mundo, mas necessariamente não teria caído do mundo espiritual. Não teria. Isso seria só um lapso daquela condição de bem-aventurança plena. Porque quando você cai nesse mundo, mesmo sendo um sonho rápido, você cai no tempo e aí tem o samsara, e aí você vive toda essa condição. Outra teoria de que talvez a alma tenha vindo de Mahavishnu, porque Mahavishnu ele fecunda a matéria com as entidades vivas. E essas entidades vivas estão no ventre de Mahavishnu de uma forma manifesta, e quando os mundos devem ser manifestos, ele irá fecundar através dessas entidades vivas. Existe uma classe de devotos que acredita nessa teoria. Outra é uma que é apresentada por Bhaktivinoda Thakura, que é de que existe uma dimensão de Tatastha Shakti, que nós temos o conhecimento do rio Viraja, né, que é um mundo, uma dimensão intermediária entre a condição do mundo espiritual e do mundo material, que essas entidades vivas viriam dessa condição, e como eles estão nessa condição de Tatastha Shakti intermediária, eles poderiam escolher, usando o seu livre-arbítrio, entre ir para o mundo espiritual ou vir para o mundo material. Então existem e tem outra também de que há uma categoria de almas eternamente liberadas no mundo espiritual e almas eternamente condicionadas, porém essas almas eternamente condicionadas teriam a chance de transportar-se, irem para o mundo espiritual. Então existem até versos que defendem uma, defendem outra, né? A versão de Prabhupada, que é usualmente apresentada aqui no
na ISKCON é que nós viemos do mundo espiritual, que nós tínhamos uma relação com Krishna e optamos por um motivo ou por outro, seja por inveja, que aí seria difícil justificar a existência de inveja no mundo espiritual, mas por curiosidade, por exemplo, que seria mais justificável, viríamos para esse mundo. Então, agora já faltam... Mas esse é um ponto polêmico, né? Existem devotos que optam por uma, outros devotos optam por outra, dessas teorias. Todas elas têm suas razões, né? Mas uma coisa todos concordam, que a nossa tentativa de explicar isso, ela é baseada na razão. E esse fenômeno da queda, ele provém do mundo espiritual para cá. E só estando lá é que você vai entender esse motivo, porque lá está além da razão. Essa dimensão está além da razão humana, além da lógica humana. Lá teria outra lógica. Prabhupada dá um exemplo. Se você está numa casa que está incendiando, você não vai parar para pensar o que causou esse incêndio. A sua preocupação é sair dessa casa e depois você vai saindo fora do perigo do incêndio ali. Você vai questionar quais foram as causas do incêndio, mas estando fora. Mas a tua preocupação imediata é livrar-se do incêndio. O que Prabhupada diria sempre que a preocupação nossa agora, mais do que saber por que caímos aqui, é como sair daqui. E para isso existe todo um recurso. Tá? Também tem o exemplo do corvo e da fruta tala, que Prabhupada falava, né? Que quando o corvo pousa na árvore da fruta, a fruta cai. Mas não se sabe, não se pode saber se a fruta caiu porque o corvo pousou na árvore ou porque ela caiu, que tinha que cair porque já estava suficientemente madura. Mas o fato é que ela caiu. Mas não se sabe por que causa, se ela caiu por si mesma, se ela caiu pelo efeito do corvo. Mas o fato é que ela caiu, então não tem como saber. Então esse é o ponto. O mais importante é saber como sair daqui. Então vou ler novamente o verso para encerrar. A alma pura é consciência pura e sua consciência nunca é extinta. Seja devido a circunstâncias, tempos, situações, sonhos ou outras causas. Como então ela se enreda na ignorância? Se a alma é pura, é perfeita, como ela pode se enredar com a matéria que é inferior a ela? Isso foi abordado nesse verso. Eu vejo que em outros versos então vai ser questionada essa tendência. Essa questão, como a alma caiu, por que ela caiu, já que ela... Então essa questão polêmica fica para os próximos devotos. Já em todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado pelo convite de Paravyama Das, Haridarshana. Vamos ver então os devotos que participaram. Aqui tem o Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna, Marcelo A. Magalhães, tende-se conhecer algo ruim para valorizar o que é bom. Isso é algo interessante, né? Pelo menos nesse mundo, né? Porque existe a parábola do filho pródigo, né? Porque a Bíblia ela também é partidária dessa teoria da queda do mundo espiritual. Então, essa parábola do filho pródigo é que o filho do Senhor, de muitas posses, juntamente com seus irmãos, desfrutavam de muita opulência, de muita felicidade. Só que ali o pai era o líder, o pai era controlador. E o filho, querendo uma liberdade total, ele quis desprender-se da associação do seu pai, da sua família, dessa sua morada, porque ele queria uma vida independente.
Então ele pediu a sua parte da herança e foi fazer a sua vida em outro lugar. Só que como ele não tinha a natureza, a competência, a natureza, as qualidades que levaram seu pai a ser rico, ele acabou gastando tudo. E se tornou uma pessoa pobre. E aí ele teve que depender de outros, pedir emprego em outros lugares. Aí ele começou a... Ele viveu numa situação de muita pobreza, ele tinha que comer. Dá para entender que ele teve um emprego de criar, de alimentar animais, né, para o seu patrão. E aí ele tinha que comer o que os animais comiam também. E aí ele lembrou que quando ele estava com seu pai, ele tinha muita opulência. E aí ele voltou para a casa do seu pai. E aí quando ele voltou, o seu pai o recebeu com muita alegria e mandou promover uma grande festa. Houve uma interrupção aqui. Então o próprio irmão dele disse, como é que eu que sempre fiquei contigo? Nunca recebeu uma festa? E o meu irmão que caiu, que te traiu, assim, o que te deixou, né, que te frustrou, né, te decepcionou, quando volta você faz uma festa. Aí o pai disse, não, porque você não precisou, mas ele precisa entender que ele é muito bem-vindo de volta. Né? Então essa parábola do filho pródigo, mesmo como a alegoria de Adão e Eva, né, tudo isso mostra que quando você cai nesse mundo é que você vai entender o quanto é valioso estar no mundo espiritual. Quem está no mundo espiritual, assim como o filho de uma pessoa rica, ele às vezes não entende o quanto é custoso, o quanto é trabalhoso, o quanto é difícil chegar a essa condição. Então, quem está no mundo espiritual, a bem-aventurança é, de uma certa forma, gratuita, é natural para todos. Lá não existe sofrimento, existe só bem-aventurança. Agora, uma vez perguntaram para o meu mestre, Srila Charadeva, quando uma alma volta para o mundo espiritual, ela lembra de que esteve aqui nesse mundo material? E a resposta é que sim, ela lembra, e aí ele vai ter o conhecimento de quão elevada é essa plataforma, e quão trabalhoso, quanto sofrido é conquistar isso. E só vivendo nesse mundo material é que nós podemos entender o valor de estar associados com Cristo no mundo espiritual. E o sofrimento de não estar nessa situação. Então é muito interessante a sua pergunta. Né? Aí a Charadeva disse que essas almas são muito mais sábias porque conhecem os dois lados. Eu acho interessante isso. A colocação é feita, na verdade. Sundarang Devidasi. Gosto muito de suas aulas. Muito grata, Prabhu. Jai Hare Krishna. Valéria Correia Rodrigues. Haribol, Hare Krishna. Então, se não tem mais perguntas, aqui não estou vendo mais. Agradeço a presença de todos. Jai, todas as glórias.